Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje, dia 27 de agosto, é uma quarta-feira, e eu tô aqui novamente para começar a nossa live da semana. Eu vou fazer essa live que eu sei que é uma live que muitas mulheres, principalmente, me pedem, e eu já fiz, mas vou retomar novamente esse assunto, que eu acho que é de interesse de muita gente, né? Até porque esse assunto é um assunto que a gente tem que estar sempre se atualizando. E o assunto de hoje, da nossa live, do nosso bate-papo, é sobre quais são os principais suplementos para as mulheres acima de 40 anos. A gente sabe que cada vez mais existe um número maior de mulheres acima de 40 anos, nossa população está envelhecendo, então assim, a gente tem uma gama incrível de mulheres nessa fase, é uma nova fase da mulher, onde começam a ocorrer várias mudanças, e em virtude disso, a gente precisa estar dando suporte para essa mulher que hoje está dentro de um cenário no nosso mundo contemporâneo, né, num cenário político, profissional, familiar, social, muito intenso, e ela precisa ter uma assistência melhor. Então, além dela estar hoje ocupando esses cargos importantes, esse monte, né, de responsabilidades, a gente tem uma mulher que está com 40 anos. Então, assim, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo que sobrecarregam muito o organismo da mulher e nem sempre a gente consegue dar conta só através da alimentação. Então, por isso que eu achei melhor fazer essa live. E até porque em suplementação a gente tem que estar sempre de olhos atentos, porque existe muita coisa nova, muitas atualizações, muitos suplementos novos, ativos novos, né, que estão sendo lançados no mercado, seja no mercado magistral, quer dizer, em farmácias que nós temos que fazer manipulados, né, que tem que ser prescritos de uma forma que seja manipulada, ou então produtos prontos. Tanto um quanto o outro, a gente sabe que cada vez mais a gente tem novos produtos aí, novos ativos. Então, como essa live eu já fiz, eu estou refazendo outra vez, eu estou novamente fazendo essa live, porque eu sei que precisa dessa atualização constante. Luciana, boa noite. Magnólia, Antônia, Sônia, Jorge, boa noite a todos vocês. Márcia, Souza, Adriana, Nutri Sandra, colega minha, hein? Lani Lima, Garcia, Ângela. Então, para quem está chegando agora, Jane, boa noite a todos vocês. Quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional integrativa, né? É muito importante vocês saberem disso, né? Porque tem um diferencial incrível, né, da gente ser um profissional integrativo, quer dizer, eu atendo o paciente e olho ele como um todo, não segmentado. E quando eu estou falando com mulheres, por exemplo, que a gente tem um organismo muito mais complexo do que o homem, e estou falando para uma mulher acima de 40 anos, eu tenho que entender isso. Quem é essa mulher? O que ela faz na jornada dela, né? O que ela fez até chegar aos 40, de quem ela veio, quer dizer, quais são as heranças genéticas que ela tem, quais são doenças talvez que ela já esteja ocorrendo com ela, já esteja instalada, quais são as atribuições que ela tem durante o dia e o que ela está tendo de queixa, de sintomas, né? E aí, a partir de tudo isso, é que eu vou traçar as estratégias que eu vou usar na alimentação e nos suplementos. E veja, também tem que saber qual é, né, o prognóstico dela, o que ela está querendo, qual é o anseio dela, qual o objetivo dela. Então vejam que eu tenho que analisar tudo isso, ver os exames laboratoriais, né, para poder fazer uma suplementação adequada. Muitas vezes eu até perco muito mais tempo para fazer a suplementação do que propriamente a dieta do paciente. Então vejam que a suplementação exige uma responsabilidade muito grande. E eu quero deixar já bem claro nessa live que eu vou dar ideias para vocês dos melhores suplementos que tem para ser utilizados para diversas indicações para as mulheres acima de 40 anos,
mas que esses suplementos, o ideal é que sejam prescritos de uma forma individualizada, porque cada um é cada um, cada corpo responde de uma maneira diferente, as posologias, né? A quantidade, a hora que você dá o suplemento faz toda a diferença, tá? Marcas utilizadas, entre outros aspectos. Então, vamos lá, primeiro entender que a mulher, depois dos 40 anos, gente, ela tem uma diferença, muda o metabolismo. Vocês sabiam que o nosso metabolismo, a partir dos 40 anos, ele pode modificar, quer dizer, reduzir de 5 até 15%? E por essa condição é que muitas mulheres reclamam de aumentar peso nessa fase. Porque se o metabolismo já baixa pela idade, e além disso, eu tenho muito mais dificuldade para ganhar massa muscular e tenho muito mais facilidade para perder essa massa muscular. Então, esses dois fatores, idade e perda de massa muscular, já te dá uma condição de diminuir seu gasto calórico diário e você aumentar peso. E o que é normal? Aumentar de 2 a 5 quilos ao longo, gradativamente, ao longo dessa fase que a gente chama até de climatério, de perimenopausa, que começa a ser essa transição hormonal, né? Ou transição menopausal, que a gente chama, ou climatério, que seja, já começa a ter alterações hormonais, das quais vão favorecer mais vocês perderem músculo e ganharem gordura. Então, a gente tem aí esse aumento de peso de 2 a 5 quilos, que pode ser uma forma gradativa. Eu estou falando uma média, não estou dizendo que você vai ter, nem que você não vai ter, tá? Isso são estudos que demonstram que a sua taxa metabólica pode reduzir de 5 a 15%, que você pode ter essa perda muscular que varia de 5 a 8%. Olha só, gente, isso tudo depois dos 40 anos, para justificar por que a gente tem que tomar suplemento, né? Gordura corporal de 5 a 10% ela pode aumentar, e não é qualquer gordura, essa é a gordura feia da barriga. E será que é descuido ou é realmente fato que a gente aumente, mesmo a mulher que se cuida? Gente, mesmo que a mulher que se cuida, a gente sabe que vem esse bom volume abdominal que você fala, puta, eu não tinha. O que aconteceu? E começa a crescer essa bolinha feia na barriga, que é feio, a gente sabe disso, nenhuma mulher gosta. Agora, imagine para aquelas que são descuidadas, que não pensaram que iam chegar nessa época, né? Então, e essa gordura visceral, que é aumentada por causa da queda estrogênica, ela é uma gordura mais perigosa, mais inflamatória, e ela vai fazer também com que haja um aumento da sua resistência insulínica, que vai te dar essa fome de doce, que vai fazer você aumentar mais peso, entre outras coisas ruins. E da questão da resistência insulínica, ou da sensibilidade à insulina, que a gente tem essa redução, a gente pode reduzir de 20 a 30%. Por isso que, às vezes, eu recebo muitas pacientes falando assim, doutora, eu tô comendo tudo certo, eu tô treinando, por que será que eu tô com uma hemoglobina glicada de 5,6, de 5,8? Não justifica uma insulina que cresceu aí, que era 5, passou para 8, depois para 11. Porque quando você tem queda estrogênica, você vai ter resistência insulínica, mesmo se cuidando, tá? E vai aumentar a gordura do abdômen, mesmo se cuidando. Então, olha o alerta para vocês. Se eu me cuidar, eu vou ter, então eu vou ter que me cuidar muito e muito e muito. Sem contar que o LDL colesterol, também, que é aquela parte ruim do colesterol, tem um aumento de 10 a 20%, ainda com uma queda de HDL de 5 a 10%. Colágeno, então, colágeno despenca, gente. A gente fica flácida, derrete. E o colágeno não está só em pele, está também no cabelo, está também formando essa questão de unha. A gente tem aí, ó, a partir dos 25 anos, uma queda de 1% ao ano. Mas após os 40, 30% nos 5 primeiros anos. É muito. Depois fala que não tem que tomar colágeno. Lógico que tem que tomar colágeno, gente. Não tem cabimento. Não ele sozinho, mas temos que fazer um colágeno bom, inclusive, que eu vou falar para vocês. Então, veja, são poucas mudanças? Não, não são poucas.
Agora, falar que eu tenho que ficar de braço cruzado, vendo tudo isso acontecer, com todas essas informações que a gente sabe que vão ocorrer, isso realmente é descuido, né? Então, assim, independente da suplementação, a alimentação, gente, é base para melhorar todos essas alterações, esses prejuízos que nós temos depois dos 40 anos. Então, ter uma alimentação alinhada, adequada para você, eu nem vou falar sobre alimentação tanto hoje, porque senão não tenho tempo. Eu vou me deter nas suplementações, tá? Então, tudo isso justifica a gente pensar nisso. Então, ó, mulher queixa de falta de energia, de imunidade baixa, de aumentar peso corporal, de estar sem memória, sem cognição, sem foco, da perda de massa muscular, do aumento da gordura, é ou não é, gente? Da perda da massa óssea, da insônia, da irritabilidade, é uma coisa, né? Para não falar outra coisa. É o cabelo que despenca, que fica mais fino, a pele que está de ruga, com marca de expressão. Então, celulite, aumentou tudo isso, modificou tudo, doutora. E isso vai ser ajustado. Calma, a gente vai pensar que assim, isso não é um fim. Você está, depois dos 40, já no término do seu período fértil, mas no começo de uma nova vida. E quando eu faço esse trampolim, eu vou ter uma mudança, que para umas mais, outras menos. E esse pulo que a gente vai dar, vai ter essas alterações. E eu tô aqui hoje justamente para ajudar vocês a enxergarem isso, porque nem toda mulher é tão bem assistida com um profissional que entenda de mulher para mulher. Eu já passei por isso. Eu não só estudo, como atendo, e eu já passei. Eu tenho 64 anos, gente. Então, meu período de 40 anos já passou-se há 24 anos. E eu falo para vocês que é uma nova vida, é uma nova fase, é um renascimento. E isso vai passar. Mas para isso a gente vai ter que se cuidar. E muito, não é pouco. Aí vem umas doenças, né? Aumento de do risco da doença cardiovascular, de osteoporose, problemas neurológicos, tá depressiva, tá ansiosa, tá estressada, cognição, memória tá em falta, né? Ansiedade, vem a diabetes ou a resistência insulínica, que eu já expliquei por quê, obesidade, entre outras. Então, vamos começar a falar da questão dos suplementos, né? Para a gente poder ir já logo no assunto, mas eu tinha que dar essa introdução. Eu também recebi várias perguntas, viu, aqui, que eu tenho que responder, tá? Mas vocês que estão aí me vendo agora, querendo fazer pergunta, faça favor, pode fazer, tá? Que eu vou respondendo aqui na medida do possível. Vamos lá. Bom, primeiro, vamos pensar assim. Eu preciso de energia, tá? Então, vamos pensar. O que eu posso dar de suplementação para melhorar a energia? Olha, cada célula do nosso corpo tem uma organela chamada mitocôndria. E para essa mitocôndria funcionar, a gente precisa ter nutrientes certos, que vão agir justamente ali, na questão energética. O melhor nutriente que nós precisamos é coenzima Q10. Nenhuma mulher depois dos 40 tem que ficar sem coenzima Q10. Tá? Uma coenzima Q10 de boa qualidade, obviamente. A coenzima Q10, a melhor de biodisponibilidade é o biquinol, vocês vão encontrar na forma de ubiquinol, por isso que é até mais caro, né? E às vezes eu dou até 2, 3 vezes ao dia. Pode dar 100 miligramas de coenzima Q10 ou até 50 equivalente de ubiquinol. Temos também a cava Q10, que também é uma outra forma de coenzima Q10, que você pode entrar com 30 miligramas. Temos na forma de gotas, que também é extremamente interessante, uma biodisponibilidade incrível, chama-se Maxi Solve, que são 10 gotinhas que a gente pode dar uma vez ao dia, ou 5 gotas de manhã, 5 gotas à tarde. Então, você que está me vendo, vai anotando, coenzima Q10, não pode ficar sem por conta de energia, tá? Complexo B. Gente, complexo B, todo o complexo B é importante. O complexo B, ele está presente em todas as proteínas, principalmente proteínas animais. Agora, o que eu quero dar uma ênfase é na B6, B9 e B12. Sempre tem que fazer exame para saber como que estão esses níveis de B6, B9 e B12, tá? B9 é o ácido fólico
E B12 é a coenzima, a cianocobalamina, tá? Que eu dou na forma de metilcobalamina, que é a B12. Quando você tem falta dessas vitaminas, principalmente dessas três, você vai ter problemas na questão energética. Elas ajudam muito o metabolismo energético. Então, B6, B12, B9, gente, não dá para ficar em quantidades menores, em níveis que às vezes, deu 400 de B12. Não, tem que dar acima de 650. Senão eu tenho que fazer a suplementação, tá? E é na forma de metilcobalamina ou então a B9 na forma de metilfolato, que isso é importante. Os vegetais verdes escuros têm bastante metilfolato. Agora, a B6 também é importante para toda essa questão energética, tá? E também para a questão de ansiedade. A creatina. Bom, vamos falar um pouquinho de creatina, gente, até porque também foi uma das perguntas que eu tive. Creatina, a gente tem várias creatinas. Mulher acima de 40 anos não pode ficar sem creatina. Só dando um pulinho para trás do Complexo B, tem várias marcas que têm o Complexo B já pronto. Por exemplo, a Central Nutrition tem o Complex B, tem o Biocomplex B da Pura Vida. Então também é legal. Vocês de repente podem comprar a cápsula pronta, né? Já tomar a cápsula pronta do Complexo B, tá? Ou se tiver faltando muito, tá na deficiência da B9, da B12, aí então a gente faz separadamente uma quantidade a mais, tá? Dessas principais que eu acabei de mencionar. Creatina, gente, o ideal é que tenha o selo da Creapure, que é a melhor. Mas a gente tem várias marcas, né? Também que tem. As marcas que eu mais oriento para vocês, sem ter nenhuma parceria, nenhuma necessidade de ficar fazendo marketing em cima deles, né? Enfim, Vitafor, Nutrify, Pura Vida, Essential Nutrition, Central Nutrition, então a True Source, são sempre empresas de nome, de qualidade, porque suplementação, ou você compra boa ou você não compra, tá? Ou você não toma. Porque não vai tomar coisa ruim que não vai te fazer nada e você vai falar que suplementação não serve para nada. Então a creatina a gente começa com 3 gramas, não precisa entrar com mais do que isso, no máximo eu dou 5 gramas. Eu dou sempre de manhã, gosto de dar porque de manhã você melhora também seu desempenho físico, mental, todos os dias, independente de treino. A gente sabe hoje, comprovadamente, que ela melhora muito o foco, cognição, memória. Então é importantíssima a creatina, não deixo ninguém ficar sem. Dá para você consumir também, a gente tem a Clonapure agora, que também é ótima para memória, que dá na dosagem de 1,8, equivale a 3 gramas da creatina normal. Então, enfim, gente, tome ela de manhã ou tome ela de tarde, enfim, eu gosto de dar ela bem antes do treino. Tem gente que gosta de tomar depois do treino, enfim, só não deixe de tomar, tá bom? Creatina, importantíssima, não pode ficar a mulher acima de 40 anos sem creatina. A Kerry Marrelu, é isso? Fala assim: oi, tudo bem? Por favor, que marca você recomenda de ácido alfa-lipóico? Ácido alfa-lipóico sozinho, você pode comprar da Nau. A Nau é uma empresa boa, ou então a Life Station. Eu recomendaria para ter esse ácido alfa-lipóico, que tem uma ação antioxidante muito boa, né? Também é legal para doença cardiovascular, o ácido alfa-lipóico. Josi Rocha, tô amando, que bom, que bom. Vamos lá. Aí, além da creatina para energia, vamos pensar também no Panac Ginseng. É uma outra possibilidade. Eu gosto muito de dar o Panac Ginseng de 100, 150 até 200 miligramas 2 vezes ao dia. Aí já tem que entrar manipulado. Tem algumas marcas também que tem pronto. Guaraná Cipó, gente, maravilhoso. Você compra pela internet. Amo Guaraná Cipó porque ele dá energia, ajuda na queima de gordura e não dá aquele efeito do Guaraná tradicional, que às vezes dá taquicardia, que aumenta a pressão, que a pupila aumenta, nada disso. Então, Guaraná Cipó, que é da Amazônia, você compra pela internet, tá? E já vem o dosador, é um pouquinho, é 1 graminha só que você vai pôr, nada mais do que isso, porque ele é forte. Eu gosto muito de dar ele até no pré-treino. Se você tiver problema
de estômago, tem uma gastrite, aí não vai tomar com o estômago vazio. Toma ele depois que você comeu, dilui na água. Isso se também pode, eu me refiro também não só ao guaraná-cipó, mas gengibre, a cúrcuma. Se você tiver problema gástrico, não tome ela a primeira coisa de manhã, tá? Isso pode interferir num desconforto gástrico. O chá verde também é ótimo para energia, adoro, ele dá foco, dá energia, também ajuda na termogênese, ajuda no desempenho físico, então, mas ajuda na forma de epigalo-catequina galato, né? Mas chá verde é muito legal, é EGCG que a gente fala, e aí 100, 150 miligramas até 200 miligramas. Teacrine também é um ativo ótimo para energia, que ajuda muito o desempenho, e eu dou 50, 80 miligramas, é ótimo, e não tem os efeitos da cafeína. Cafeína, gente, eu prefiro que vocês também ajudem a energia, mas eu prefiro que vocês tomem no café, tá? Que eu sei que todo mundo toma quase café de manhã, então eu prefiro manter a cafeína, que não te tira o prazer de você tomar café, do que dar suplemento de cafeína. Eu prefiro, tá? Em salvas exceções, a menos que você já esteja acostumado. Então, para energia, esses são excelentes. Aí, para massa muscular, lógico, preciso falar que toda mulher depois dos 40 anos precisa cuidar disso aqui, gente. Quem tem músculo vai viver mais, tem mais vitalidade, mais força, né? Tem gasto calórico maior, dificuldade, vai ter mais, ser mais difícil você engordar. Então, olha lá, whey protein, posso dar? Posso. Teve uma pergunta assim, doutora, eu tenho diabetes, posso consumir whey protein? Pode, desde que ele não tenha nenhum carboidrato. Aí seria o melhor. O melhor whey protein é um isolado ou hidrolisado. Eu não dou concentrado, porque o concentrado é muito mistura e eu prefiro dar isolado ou hidrolisado. Se você tiver algum desconforto para tomar o whey protein, que ele é fantástico para recuperação muscular e pode até ser utilizado para você poder chegar, tomar como complemento ou como suplemento para chegar no requerimento proteico do dia, tá? Não só quem treina. Você pode tomar suplemento à tarde, eu não treinei nem nada, mas vou tomar vou porque eu não consigo comer ovo, patê, nenhum alimento de fonte proteica, então vou tomar whey protein. Quero de noite fazer um shake de whey protein? Sem problema, tá? Você vai suprir sua necessidade de proteína. Whey protein é isso, é proteína do soro do leite, de alto valor biológico, não é só para quem treina, não é só para atleta, desde que ele esteja já contemplado no seu requerimento, calculado no seu requerimento de proteína ao dia, que é em torno de 1,5 a 2 gramas, 1,5 a 1,8 gramas por quilograma de peso ao dia. Se você tiver empachamento com whey, vai para o colágeno proteico, que a gente tem, que é o Body Balance. Tem N marcas, todas essas marcas que eu falei tem Body Balance. E ele é muito mais leve para você poder digerir. Então pode ir com ele, 1, 2 doses ao dia. Pode ser pós-treino, pode ser de tarde como um lanche da tarde, pode ser na ceia, pode. Não tem problema, você vai comprar o sabor que você quer e tome seu colágeno proteico. E vou falar também dos aminoácidos livres. Eles são ótimos. Você que não quer consumir calorias, porque está em emagrecimento, você pode consumir os aminoácidos. Tem o amino da Central Nutrition, Amino Life da Essential Nutrition, Amino Greens. Então, pode consumir ele, não tem problema. Você tem problema com soro do leite? Vai para os aminoácidos livres, que são ótimos também para reparo e para manutenção de massa magra. E não tem nada de calorias, praticamente. Além disso, a gente tem o Pep Strong, que também foi outra pergunta que me fizeram. Doutor, o Pep Strong é ótimo? É maravilhoso. É um outro baita suplemento para sustentar a massa muscular. Ele aumenta até em 4 vezes mais do que o Whey Protein, a síntese muscular. Ele foi feito pela inteligência artificial, é um peptídeo da fava, né? Então, é muito bom. A gente pode dar numa dosagem de 2,4 gramas ao dia. Excelente o Pep Strong, adoro, ele aumenta mesmo a síntese muscular, o reparo muscular, e eu gosto muito de dar ele, o pessoal tem aceitado o resultado fantástico que eu tô tendo com o Pep Strong, tá? Inclusive para a terceira idade, para idosos e tudo mais. Então pode estar colocando o Pep Strong aí para vocês.
Só a única interferência, o único problema aí é que ele não é tão barato, assim como as outras proteínas. Vou falar sobre a maca já já, Coelho. Segura aí, segura. Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre suplementação, gente. Suplementos depois dos 40 anos. Qual o melhor alimento para consumir no café da manhã? Não é a live, Josi. Senão eu não vou conseguir falar tudo que eu quero. E aí vem para massa óssea. Não posso deixar de falar sobre massa óssea e articulações. Afinal de contas, a gente tem uma incidência incrível de mulheres com osteopenia, osteoporose. Não dá para ficar sem vitamina D. Vitamina D, junto com vitamina A, vitamina K2, são importantes porque agem em sinergia para poder dar saúde óssea. Então, é importante, magnésio é importantíssimo. Nenhuma mulher depois dos 40 anos tem que ficar sem magnésio. Magnésio a gente tem N tipos. Para o magnésio, para o osso, por exemplo, eu posso até entrar com quelado, o magnésio quelado. Agora, para outras condições que eu ainda vou falar, eu vou dar outros tipos de magnésio. Para energia, eu esqueci, mas o magnésio dimalato, o taurato, que ele está ligado com taurina, também é excelente. Ou o dimalato ou o taurina. Excelente também para melhorar a energia, tá? Esses magnésios são ótimos. Magnésio quelado para o osso, junto com vitamina D. Que quantidade? Depende da sua deficiência, depende de como estão os níveis de vitamina D seu. K2 é importante, a vitamina A também é importante. O magnésio é até, às vezes, mais importante do que o cálcio. Para algumas mulheres, eu tenho que dar o cálcio, embora o cálcio está presente em vários alimentos, mesmo que você não possa consumir lácteos, você sabe que o vegetal verde escuro, gergelim, né, é muito importante. As sementes também têm uma riqueza de cálcio, mas às vezes, se eu vejo que tá avançando uma osteopenia que eu não estou conseguindo segurar só com a alimentação e sem cálcio, eu vou entrar com cálcio, mas o cálcio de algas. Aí, para o cálcio de algas, vocês vão para o biocálcio, que tem da Pura Vida, gente. Ele é um cálcio muito mais biodisponível, é ótimo, e você não tem aquela constipação que você pode ter com outros tipos de cálcio, tá? Tem mulher que sente mais constipação, então o cálcio de algas é excelente, biocálcio. Do 200, 400 miligramas, geralmente 200 de magnésio, 400 de cálcio. Vitamina D, como eu falei, depende muito, né? Aí, lógico, posso entrar nas articulações também, pensando no tecido conjuntivo, colágeno tipo 2, se você tiver uma osteoartrite, lógico, uma cúrcuma como uma ação anti-inflamatória, um ácido hialurônico também é importante, né? Pode entrar também com a boswellia, que é um anti-inflamatório também natural, que diminui muito as dores, se você tem aquelas dores articulares. Então, isso tudo vai te ajudar para isso, né? Hoje a gente tem o Chronic também, que ajuda na remodulação óssea, maravilhoso. E aí, eu quero falar agora sobre o sono. Se sono não fosse importante, a gente não passaria um terço da nossa vida dormindo. E na menopausa, a gente sabe que o sono às vezes fica comprometido, não é, gente? Quem tem sono comprometido, hein? Aí, por causa dos fogachos, acima de 40 anos, às vezes a mulher está mais ansiosa, está mais agitada, mais estressada, problema com o filho, aí começa a ter problema de insônia também, e os hormônios abaixo, vai ter mais insônia ainda. Então, olha só, aí o que eu faço para o sono? Para o sono, será que a gente só tem melatonina para dar para o sono? Não, a gente tem a melatonina, que nós podemos agora prescrever, embora 0,21 miligramas, não é nada além disso. Mas a gente vai ajudar com a vitamina B6, que eu falei para vocês que é importante, inclusive, para ajudar, né, você ficar mais tranquila. A gente pode usar também a B6 na forma de piridoxal 5-fosfato, que é 10 miligramas que eu ponho. Eu ponho também metilfolato, às vezes melhora também o sono, que é bem legal. A gente pode pôr o triptofano, que é um aminoácido maravilhoso, que aumenta a síntese de serotonina e também aumenta a melatonina indiretamente, que é ótimo. Eu posso colocar o magnésio inositol, é fantástico para o sono, fantástico, gente. Magnésio inositol. Até a gente tem alguns da TrueSource que tem legal, Equalive também é uma marca boa e tem o magnésio inositol, gosto demais de dar. Se você tiver então constipação e não dorme,
toma o magnésio inositol relax. É ótimo, que ele vai agir nesses dois pontos. Eu tenho insônia, tomo melatonina e não resolve. Pois é, porque às vezes o problema não está na melatonina. Você tem que fazer primeiro higiene de sono, né, gente? Quando chega perto da hora de dormir, já vai baixando um pouco as luzes do quarto, da casa, né? No quarto tem que ficar tudo escuro, não briga com ninguém, tenta não brigar com ninguém, né? Toma um banho, faz um pouco de... É outra coisa que eu vou falar para vocês. Óleos essenciais, óleo essencial de lavanda é fantástico. Você vai pôr uma gotinha na mão, tem Saint-Germain, tem da... Oh, meu Deus do céu, como é que chama aquela marca também, que é bem famosa? Bom, esqueci agora, mas ele é muito bom. Ah, também tem, né, da Pura Vida, também é bom, olha lá. Ela tá falando do magnésio inositol relax. Então, você vai colocar um óleo essencial de lavanda, uma gotinha na mão, esfrega bem e faz uma inalação com óleo essencial de lavanda. Gente, isso dá uma... tudo que você inspira vai mais rápido para o seu cérebro. Então, você pode fazer isso também. Né? Então, ó, magnésio inositol relax, triptofano, posso entrar com melatonina, posso entrar com B6, que é o piridoxal 5-sulfosfato, posso entrar também uma coisa que também é bem legal, que é o magnésio treonato, também é legal. Às vezes eu faço até a composição. O treonato, ele melhora a cognição, memória e sono, tá? E também tem um suplemento chamado Pro Sleep. Pro Sleep é excelente. Ele acaba com aquele acordar no meio da noite, que muita mulher reclama, 3, 4 horas acorda. Quando você comprar melatonina, se você é essa mulher que acorda no meio da noite, compra então a melatonina Duo Harmony, da Essential Nutrition, que ela é um blend de tudo isso que eu estou falando e ela tem uma degradação mais lenta da melatonina. Então fica mais legal para você dormir e não acordar no meio da noite, tá? Isso também é bacana. O Sleep Qual é bom, o Sleep For da Vitafor também é sensacional. É outro baita suplemento também para vocês dormirem. Então, tudo isso ajuda. É lógico que o chazinho, né, tradicional de camomila, de melissa, tem também o Pasalix da Marjan, que também é um produto pronto de farmácia, né, que ele é a base de passiflora, bacana também. O que você acha do Sleep Qualia? Também é bom, Lu Domingos. O Sleep For eu prescrevo mais, tá? Pode repetir, doutora, não consegui escrever. Ah, bom, essa live vai ficar gravada, hein? Vamos lá, temos que falar tudo, porque depois você vai... Ô, Lucimar! Ah, ó lá, viu? É bom, Lu, ela falou. Ai, que saudade de você, viu? Nossa! Bom, gente, enfim, tem bastante coisa que dá pra gente poder usar. Como eu falei, cada organismo reage de um jeito. Então, não dá pra gente pensar também de pôr tudo isso junto. Vamos devagar, tá? Aí, a gente vai pensar também na questão libido. Ah, não é importante? É muito importante o desempenho sexual. Muito embora, gente, presta atenção, a mulher é diferente do homem. Nós somos muito mais emocional, a gente tem que estar com a autoestima legal, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar, né, com tudo em dia para poder ter um melhor desempenho sexual. Né? E a gente sabe que nem sempre isso acontece plenamente, né? A gente tem que estar de bem com os filhos, tem que estar bem, enfim. Então, o suplemento, ele vai agir, né, o suplemento, se você tiver uma alimentação legal, se você se exercitar, se você modular estresse e se também você estiver legal com você mesma. Porque senão não dá para falar em desempenho sexual pensando só, ai, será que é importante eu melhorar minha testosterona? A testosterona é bacana, é importante, mas não é só ela, se você tiver com tudo isso comprometido que eu acabei de falar. Então, vamos dar uma olhada nesse panorama todo, né? E também no parceiro que você tá, se ele também te dá um estímulo, né? Se ele também te deixa você estimulada para desempenhar melhor sexualmente. Então, vamos pensar em alimentos, não só em suplementos, não só que melhoram a testosterona, que tem uma ação mais afrodisíaca, melhorar toda a parte circulatória. E para isso eu posso usar o fenogrego, que foi uma das perguntas que me fizeram. O fenogrego
realmente, ele aumenta a síntese de testosterona e pode ajudar você no libido, que é muito bom, e também na massa muscular, que é excelente, o fenogrego. Eu tenho o tribulus terrestre, que estava um tempo aí sem a gente poder prescrever, nem sei se voltou, porque eu prescrevo pouco, eu gosto muito mais do fenogrego. A maca peruana também pode ser uma grande aliada nossa, né? Então, a maca peruana ajuda também no desempenho. E também tem um suplemento chamado KSM66. O KSM66 também ele ajuda no desempenho sexual. A gente fala que é um suplemento do beijo que estimula você mais em todo esse desejo sexual, tá? Além disso, o ômega 3 é sensacional. Eu dou muito ele. E dou também suplementos para melhorar essa vasodilatação. Aí a gente pode pensar no extrato de beterraba, que é ótimo para melhorar a circulação. A gente tem alguns prontos, que é o beetroot, ou então o vinitrox, que também aumenta essa vasodilatação através da síntese de óxido nítrico, tá? Então, tudo isso eu penso na hora de falar sobre libido. Fenogrego, não tomei chá ainda. Não é chá, gente, é suplemento, tá? O Pro Sleep, Sleep com 2 E, tá? E P mudo. O que é mesmo? O Pro Sleep, voltando um pouquinho para trás, é do sono, tá? Para você ter um sono mais reparador, de qualidade e não acordar no meio da noite. Comprei a farinha de beterraba. Pode ser até o suco de beterraba, pode comer a beterraba. Ou é que quando você fala em suplemento, gente, não é que você não possa usar, você pode usar todos esses alimentos, são bárbaros, excelentes. Só que quando a gente fala de suplemento, a gente está falando do extrato seco. Então ele tem uma ação muito maior a nível terapêutico. Eu consigo chegar em níveis mais adequados para ter realmente um resultado melhor. Tá? Isso não impede de você fazer um suco de beterraba e tomar, logicamente, tá? Bom, mas esses todos são maca peruana, tribulus terrestre, fenogrego, KSM66, ômega 3, extrato seco de beterraba e o vinitrox. Melhores coisas aí que a gente tem para o libido. E vamos falar também da questão da maca dar esse vigor, dar mais... Também eu te falei, energia, ela pode também melhorar a massa muscular. Eu gosto muito de trabalhar com a maca, viu, gente? Para mulher acima de 40 anos. É bem legal, né? E a geleia real. A geleia real, vocês sabem que só a abelha rainha que pode estar consumindo a geleia real e ela tem uma durabilidade, uma vida, né? Uma longevidade maior do que as outras abelhas, né? E isso se justifica pela geleia real. Então, a geleia real é muito interessante, aumenta a vitalidade, aumenta a longevidade, aumenta a força. E eu gosto muito. Você vai colocar a geleia real, ó, debaixo da língua, tá? E aí você vai fazer uso dela também pela parte da manhã, é excelente. Agora, tem alguns suplementos que eu gosto bastante também, que tem uma ação já anti-age, que depois dos 40 anos você tem que pensar nisso, gente. Aliás, o nosso processo de envelhecimento vai começar a partir do nascimento, né? A partir do momento que você nasce. Agora, é lógico que isso se acentua a cada década, né? Não podemos falar que aos 20 anos você não precisa lutar tanto, aos 30 anos nem tanto, aos 40 mais, aos 50 bem mais e aos 60 bem mais, né? Sem querer assustar vocês, eu estou dizendo para vocês que agora vocês têm que começar a lutar contra o processo de envelhecimento. Antes, vocês não tinham que ter tanta força para lutar contra isso. Agora, vocês sabem que é fato. É um processo biológico. Quando a gente fala processo biológico, é um processo natural. Toda mulher vai passar, graças a Deus. E pensa que uma mulher de 40 anos, ela está na metade da vida dela. Porque pelos nossos estudos, hoje a gente percebe que uma mulher que se cuida, ela vive até 80, 85 anos. Mas eu quero que vocês vivam lúcidas, bem, com energia, com disposição, subindo e descendo de escada, fazendo exercício, suas caminhadas, né? Isso é maravilhoso, jogando tênis, fazendo beach tênis, sei lá o quê, nadando, dançando. Por que não?
É dessa forma que eu quero ver todas vocês, minhas seguidoras têm que ser assim, né? Fazer ainda me marcar. É isso mesmo, gente, porque eu tô aqui para estimular todas vocês a serem cada dia melhor. E por isso é a minha preocupação de informar o que eu tenho de melhor para vocês. Porque o conhecimento só é bom quando a gente compartilha ele. Eu quero compartilhar com gente que tem interesse de entender mais, saber mais, entender que nessa idade a gente não pensa só na vaidade como pensávamos há anos atrás. Agora a gente pensa em primeiro lugar na saúde e, como consequência, a vaidade, a estética, enfim, a sua autoestima. Uma coisa é decorrente da outra. Então, quando eu falo do anti-age, eu estou falando que mulher depois dos 40 não pode ficar sem resveratrol, né? E o resveratrol tem uma biodisponibilidade muito baixa. E agora a gente tem o Resvitec, que é excelente, ou então o transresveratrol, que é ótimo para combater envelhecimento de células. Né? A gente precisa falar da cúrcuma, não pode ficar sem cúrcuma para o cérebro, para a memória, para a cognição. Né? Não dá para falar mais mulher sem cúrcuma, sem ômega, não pode ficar. Né? São os suplementos essenciais, eu digo. Uma cúrcuma de boa qualidade. Né? A gente tem a cúrcuma da Pura Vida, tem da Vitafor, tem o Curcuflex, da Biobalance também, que é ótimo. A gente vai falar também do própolis. Hoje a gente tem a versão nanoprópolis também, que tem melhor biodisponibilidade. Vende na farmácia, própolis verde. É um anti-age. Então, desde do mais baratinho até o mais caro, você, cada uma dentro das suas possibilidades, pode fazer o uso. Né? O própolis, 20 gotinhas de manhã, de 15 a 20, ou 15, 20 gotinhas à noite, que também lhe ajuda sono. Pode ser. A gente tem também outros senolíticos que a gente chama, que é o Terazem, precisa ser prescrito. Eu estou falando que isso é uma coisa que eu prescrevo. Tem também o Citorreper, que é um outro ativo muito legal, que é anti-age também maravilhoso, né? E o Senactive. Então, Terazem, Cell Repair e o Senactive são senolíticos ótimos. Mas, caso contrário, vocês vão aí para o resveratrol, para a cúrcuma, para o própolis, que também eu acho que talvez seja de mais fácil acesso para quem não tiver um prescritor, um médico ou uma nutricionista como eu, né? Modéstia à parte. Aí a gente pode falar também da questão gástrica intestinal, né, gente? Porque assim, tudo isso precisa ser digerido, absorvido. Se você tiver um trato digestivo precário, que tiver uma gastrite, refluxo, desbiose intestinal, permeabilidade intestinal, síndrome do intestino irritado, que é uma gama enorme da mulherada que eu atendo, então aí eu tenho que corrigir essa parte digestiva, senão você não vai aproveitar nem o que você come, muito menos o suplemento que você toma. Então aí eu tenho que começar devagar. Aí eu tenho que pensar no Guardian, que é excelente, que é da Central Nutrition para quem tem desbiose intestinal, é um baita suplemento. No colágeno gut também, que é excelente. No pré e probiótico também, né? Ou no Biomamps, que também são legais, né? Nas enzimas digestivas. Então, tudo isso vai depender, né, do que eu preciso para cada uma. Se eu preciso colocar uma tintura de camomila com funcho, espinheira santa, enfim. E aí eu vou trabalhar, né? A gente tem dos pós-bióticos hoje, Corebione, Biointestil, tem muita coisa hoje, né? Para digestibilidade, Gastrofor, Azafim. Bom, gente, enfim, eu tenho cubo também, o motility para quem tem constipação, é sensacional. Bom, tudo isso depende do seu problema gástrico-intestinal, mas tem que ser resolvido, tá? Esse é o primeiro passo para qualquer coisa. E aí, eu vou falar dos colágenos, logicamente, eu deixei por último. Vocês viram que nós temos uma perda de colágeno absurdo. E hoje, o colágeno, gente, que eu falo com vocês com toda a segurança, que é um dos melhores colágenos para cabelo, pele e unha, é o colágeno Genuine. O Genuine Life é um colágeno produzido pela JBS, que tem todo um controle absurdo de qualidade. Bom, eu fiz tive uma aula técnica com eles,
Então, assim, não vou ter tempo nem condições hoje em live, não dá para falar para vocês da parte técnica, mas ele hoje pode ser prescrito em 10 gramas que eu dou e tem pronto da Sanavita, tá? O colágeno Skin Body é o colágeno feito com genuíno, tá? E também vocês têm, logicamente, a gente tem pela Essential Nutrition também o colágeno Skin, a gente tem na Vitafor também tem o colágeno Skin, tem a BioBalance também, a Central Nutrition fez o Biocolin Hair, que para o cabelo também é sensacional, e também tem o colágeno, um colágeno deles também que é muito bom, né, que é o colágeno, o Biocolin Hair e o colágeno, o Biocolin Collagen, tá? Biocolin Collagen e o Biocolin Hair. Enfim, esses nomes são todos meio parecidos, mas eles são ótimos também. Então a gente tem vários colágenos hoje, mas dessas marcas que eu falei para vocês, todos vocês vão sair na vantagem. E principalmente esse que eu estou falando, que é o colágeno da Genuine, que é o que eu falo que eu prescrevo mais aqui para meus pacientes. Eu, além de dar o colágeno proteico, que é mais para a parte muscular, eu vou dar o Genuine, porque ele vai ajudar, um ajuda o outro, tá? Ele vai trabalhar esse músculo mais de base, então eu gosto bastante de dar. Ele também vai trabalhar questões de tendões, de ligamentos, tecidos conjuntivos, então ele ajuda inclusive na massa magra, em rugas, expressões, né? Aqui, ó, que a gente fica muito assim, ó, de ficar assim toda hora, aqui, ó, quem fala muito com o rosto acaba criando mais ruga, né? E fora a idade. Então, esses são os colágenos que eu amo e prescrevo muito. Tem diversos aí no mercado. E o colágeno sempre acompanhando com vitamina C. A vitamina C também é um baita antioxidante que também muitas vezes eu tenho que prescrever, muito embora a gente tenha uma alimentação saudável, variada, você vai ter vitamina C em abundância, mas às vezes a gente prescreve e tem muitos colágenos que já vem com esse blend junto, né, para ajudar na síntese do colágeno, que é a vitamina C, o zinco, vitamina A, tá? E ácido hialurônico, que isso é bem bacana também para hidratação de pele, viu? Bom, enfim, gente, tem muita coisa legal para ser usada, mas eu vou agora falar dos top 10. Anotem os top 10. Aqui, ó. Coenzima Q10, magnésio, complexo B, ômega 3, vitamina D, K2, A e cálcio, depende da paciente, a cúrcuma, o resveratrol, o colágeno para pele, cabelo e unha, colágeno proteico, whey protein, maca peruana, óleo, o ômega já falei, e os probióticos ou pré-bióticos, o que for necessário para o intestino. Enfim, esses daqui são os the bests, né? Respondendo algumas perguntas aqui, das quais eu não respondi na live. Vamos lá. Quem que me perguntou? A Rodrigues fala assim, 46 anos, que tem que tomar minha ajuda. Bom, falei tudo que eu tenho que tomar, já respondi essa pergunta nesses top 10 que eu falei e durante a live. A Lilian fala, fiz 40 anos, mas desde 38 sinto um cansaço incrível. Lilian, investe na coenzima Q10, investe na complexo B, investe na maca peruana, né? Na geleia real, pode fazer isso. E tem que também pensar se não é o sono. Às vezes não está dormindo bem, acorda cansada. Também tem que ver isso, né? Nayara, outra coisa, digestiva, né? Será que você está absorvendo o que você está comendo? Falei já sobre o Pep Strong, né, gente? A Nayara me perguntou sobre ele. Itamara Diogo falou que fez esterectomia aos 29 anos devido a muito fluxo e tem a ver com a menopausa precoce com 45? Sim, as mulheres que fizeram esterectomia geralmente vão ter uma menopausa um pouco mais cedo, mas nada que comprometa, né? Doutora, quais os suplementos que deve usar na menopausa e após? Tenho 45 anos. Então, esses todos que eu falei já dá para você usar, porque é sono, libido. Ah, não falei dos fogachos, né? Então, vamos lá, se você está com fogachos, o que você pode usar? A semicifuga, que é excelente, até para quem já teve câncer de mama eu posso dar. Semicifuga racemosa, a sálvia, excelente, e o trevo vermelho, são ótimos. Além disso, magnésio, ômega 3 e vitamina E, óleo de prímula e borragem. Pronto, fechei.
Isso é extrato de amora seco. Isso é maravilhoso para fogacho, gente. Agora, lógico que cada mulher eu vou mesclando, mas são todos que eu posso usar, tudo que eu posso usar para fogacho, tudo de melhor, tá? Excelente, tinha esquecido, olha lá. Qual suplementação para fogacho? Acabei de falar. E eu vou fazer um post disso. Ainda está guardado. Linda, whey para diabética. Whey para diabética pode tomar sem lactose. É o whey isolado ou hidrolisado, ou colágeno proteico, mas falando de whey. Ou então, gente, pode ir para as proteínas veganas, tá? Não tem problema. A Thales Salvini fala, feno grego, quais os benefícios? Já falei. Ele é fitoanabolizante, porque ele faz aumento dos níveis de testosterona, tanto para homem quanto para mulher, tá? A gente usa em torno de 250 a 500 miligramas dia. Excelente também para menopausa. E a Rodrigues fala, tenho 46 anos. Já falei aqui o que tem que tomar. Bom, gente, eu acho que eu falei tudo, ou não? Tem aqui, ó. Diane, pode tomar o mesmo dia whey, proteico e aminoácido? Sim, horários diferentes, né? Pode ser whey depois do treino e eu quero os aminoácidos para tomar à tarde porque eu não tenho nada proteico lá para tarde, ou vice-versa. Sem problemas. Desde que isso esteja calculado nas quantidades de proteína ao longo do seu dia, tá? Solange Rodrigues. Boa noite, doutora maravilhosa. Oi, Solange. Qual marca boa, doutora de ômega 3? Gilmar, tem várias marcas, mas Essential Nutrition, ômega 3, eu posso falar que é a da Biobalance, que é ótimo, que é Omega Pure, que é sensacional. Vitafor é muito bom. Pura Vida é muito bom. Eu vou repetir, Nutrify é muito bom. Então, são ômegas de nome, né? Que são Trussance é muito bom. Todos eles você vai estar bem servida. Kerimah-Relu, é isso? E sobre memória? Memória, magnésio treonato, fosfatidilcolina, magnésio treonato e ômega 3. Sensacional. E creatina, né? Isso aqui, 4. Esse quarteto é maravilhoso. Lembrem, vou repetir, fosfatidilcolina, ômega 3, cúrcuma e creatina, tá? E cúrcuma, creatina e faltou agora ômega 3, cúrcuma, creatina e creatina, cúrcuma, fosfatidilcolina e ômega 3. É isso aí que eu quero. E magnésio treonato, não esquece dele, que é ótimo. Maca amarela? Sim, pode ser, Dirlene. Tem a maca amarela, tem a maca preta, tem marca de diferentes cores. Uma é mais para uma coisa, outra é mais para outra, mas eu até tenho aqui um gráfico, o que é mais uma, mais maca da colorandina, ela é excelente, viu? A Patrícia Gastaldo, é isso? Doutora, queria alguma coisa para vontade de doce. Aí, sabe que eu gosto muito da vontade de doce? Eu gosto muito de dar. Ou a gente dá o Gimena Silvestre, às vezes eu ponho até na forma de uma balinha de Gimena Silvestre, picolinato de cromo, e pode também entrar com triptofano ou 5-HTP direto, tá? Que ele aumenta a serotonina e diminui essa vontade de doce. Lá para as 4 horas da tarde, assim, é bem legal. Isso é ótimo. Estou ficando sem energia. Falei já de energia, hein, gente? Aqui, tarará, qual a sua estratégia? Própolis no mel puro pode consumir diariamente? Vanessa, o própolis eu gosto de dar no chá de camomila à noite. Agora, o mel, se você não tiver diabetes, resistência insulínica, nem está querendo emagrecer, o mel também à noite, ele é muito bom, porque ele aumenta a insulina e ajuda o triptofano a entrar no cérebro para melhorar o seu sono. Então, de repente, o própolis também ajuda o sono e o mel também ajuda o sono. Pode ser uma estratégia se você não tiver diabetes nem resistência insulínica. Doutor, o que você acha do aloe vera? Aloe vera também é muito bom, desde que você tenha um problema gástrico intestinal, né? Porque ele recupera essa mucosa gástrica, ele é cicatrizante e também melhora a evacuação, melhora o trânsito intestinal.
A Vanessa fala, doutora, qual a estratégia que a senhora usa para pangastrite, para recuperar? Bom, pangastrite é um caso à parte, gastrite, uma live só para isso. Eu já tenho, vai lá ver no meu canal do YouTube, todas as lives ficam guardadas lá. Não dá para mim te falar agora, porque é muita coisa, viu? Doutora, uma marca boa de ômega 3, já falei. Aqui, boa noite, doutora, tenho 43 anos, o que a senhora me ensina para tomar? Já falei. Edisa, por que falam do colágeno não serve para nada? Porque são gente que não estudam. E assim, eu falo uma coisa para vocês, todos esses suplementos, eles vão dar resultado se forem marcas boas, se você tiver um aparelho digestivo bom, se você tiver uma boa alimentação, se você fizer exercícios físicos, se você tomar muita água, a hidratação é fundamental, modular seu estresse, ter rotina. Então, gente, não basta só tomar um suplemento e achar que ele vai ser milagroso. Lógico que não. Se você tomar só o colágeno e não fizer mais nada, esse colágeno vai para suprir necessidades emergentes suas, de sobrevivência, não vai chegar no cabelo, pele e unha. Por isso que talvez você não vai ver o resultado, muita gente fala assim. Por quê? Porque não come proteína adequadamente, então às vezes tem que fazer reparo no intestino, o colágeno vai para o intestino, não chega para a pele, né? Porque a pele não é essencial para a sobrevida, nem cabelo, nem unha. Então, gente, tem que fazer a lição de casa direito, é um combinado, não é fazer uma coisa só separada da outra. Por isso que é nutrição integrativa, tá? Doutora, te admiro muito, você é inspiração. Ótimo, Josi, vamos lá. Doutora, vai ficar gravado, se eu parar agora, já nunca fiz reposição, pode tomar Boraprim, Amora? Bom, Diana, primeiro lugar, eu não sei por que você não fez a reposição, mas o Boraprim é ótimo, ele é óleo de prímula, borracha, não tem o menor problema, não tem contraindicação, tá? Amora, você tem que tomar não por tempo contínuo, né? Porque tem muita gente que começa a ter, às vezes, secura na boca, porque tomou o extrato de amora eternamente. Então, cuidado, né? O Boraprim não tem problema nenhum. Aqui tem também o Vital Flor, da Vital Atman, é ótimo também para menopausa, quando começa a dar para amenizar todos esses sintomas. Esqueci de falar dele, ele é a base disso. Tenho 57 anos, taxa metabólica de Sônia. Bom, tudo isso que eu falei, gente, o ideal é que seja prescrito por um profissional, como eu falei para vocês, para poder saber o que vocês precisam, priorizar, dar quantidade, dar horário do dia. Eu só quis fazer essa live novamente para vocês verem que a gente tem N possibilidades, para vocês não se desesperarem. Não é o fim do mundo, não é só o fim da fertilidade. A partir dos 40 anos você começa a entrar nessa decadência hormonal, mas numa fase da mulher melhor possível. Vocês vão ver, é uma fase que a gente tem maturidade, sabe reconhecer o que é bom, priorizar você, ser egoísta, não dar ouvido para aquilo que não interessa, né? Vamos tentar não ser também a mulher tão perfeita. Eu me cobro todo dia isso, porque eu quero ser a perfeita, mas eu não sou perfeita, né? E isso é uma cobrança chata que a gente tem que sair da gente. Eu quero ser autêntica naquilo que eu faço, ponto. E não quero fazer nada para agradar os outros, eu quero fazer algo para agradar a mim. E é isso que eu quero falar também para vocês. Parem de se exigir tanto, né? Então, mas façam coisas que te beneficiam, que dão bem-estar, né? Às vezes coisas simples, banais, mas se faz bem para você, continue fazendo ou procure algo que você consiga usufruir da melhor maneira possível, que te traga bem-estar, que te traga qualidade de vida. Gente, espero que vocês tenham gostado da live. Ela vai ficar gravada. Um beijo enorme. Ó, minhas consultas são presenciais e online. E lá na minha bio do Instagram tem todos os meus contatos. Tenho várias coisas para poder ajudar todas vocês aqui na clínica e estou de braços abertos e coração aberto, né? Para poder fazer o meu trabalho aí. Um beijo grande. Tchau, até a próxima, hein? Boa noite.